A paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos e amigos, telespectadores, a você que está aí ligadinho nessa programação Descobrindo os Enigmas da Bíblia. Mais uma vez eu quero agradecer a todos quantos estão aí se inscrevendo no canal do YouTube, escatologia do Adão, @gmail.com. Quero agradecer a você que está aí enviando seus comentários, você que está aí enviando seus elogios também, a sua opinião. Eu quero agradecer de coração a todos quantos estão também aí compartilhando os vídeos através do Facebook, através do Twitter, porque uma vez que você faz isso, você estará ajudando a propagar o Evangelho de Jesus Cristo, ajudando a levar conhecimento da Palavra de Deus a muitos lares no Brasil e até fora dele. Eu tenho certeza que quando você compartilha algum vídeo com seus amigos, esses também irão compartilhar com outras pessoas e dessa forma a Palavra de Deus vai chegando em muitos lares. Como eu sempre falo, Jesus já usava essa estratégia lá no livro de Marcos, capítulo 16, verso 15, onde ele disse: "Ide a todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura". E eu sei que eu e você não podemos ir a todo mundo pregar o Evangelho, mas hoje nós temos a ferramenta na mão, temos internet, temos televisão, tem rádio, aonde pode levar com facilidade a palavra de Deus. Em muitos países, o cristianismo não é aceito ainda, missionários que são enviados ali são mortos. Há pouco tempo vimos aí uma família inteira sendo executada, queimados vivos. Então, não entra ali missionários e nem Bíblia não entra naquele lugar. Mas hoje existe a internet, então através da internet, se você compartilhar, uma hora ou outra alguém vai clicar numa página e vai conseguir encontrar alguns vídeos e com certeza vai ter curiosidade de assistir. Então faça a tua parte, com certeza você será abençoado. Muito bem, hoje eu selecionei aqui uma pergunta feita ali pelo Henrique, de Jaraguá do Sul, também ali pela Patrícia, ali de Toledo, no Paraná. Eles fizeram a seguinte pergunta: o que quer dizer a grande Babilônia e a grande meretriz de Apocalipse, capítulo 17? Bom, antes de eu dar uma explicação, antes de mais nada, eu quero salientar aos nossos amigos internautas que o meu objetivo aqui não é confrontar essa ou aquela religião, mas a minha interpretação é no campo das ideias apologéticas. Apologia nada mais é que você defender uma ideia com argumentos convincentes de um ramo de pesquisa, que no meu caso aqui então será este assunto, um assunto bíblico, que é o que está em Apocalipse 17, onde fala sobre a grande meretriz, a grande Babilônia. Então eu espero que ninguém se ofenda com o que eu vou falar, porque eu vou ter que pegar com certeza pesado em algumas determinadas áreas aqui na maneira que eu vou estar explicando aqui. Eu tenho certeza que algumas pessoas, principalmente alguns da Igreja Católica Apostólica Romana, não vai ficar contente talvez, ou quem sabe você vai me agradecer por eu estar te abrindo os olhos, porque sabemos que há uma grande probabilidade dessa grande Babilônia ser a antiga Roma, que irá ressurgir, e, por que não dizer, a própria Igreja Católica Apostólica Romana, onde é a mãe de todas as igrejas idólatras hoje, porque a Igreja Católica, infelizmente, adora idolatria. Então eu vou tentar esclarecer aqui, espero que que eu venha responder a pergunta aí da Patrícia e do Henrique, e também você que está assistindo nesse momento possa tirar as suas dúvidas e as suas conclusões por si próprio. Eu vou mostrar pela Bíblia, e quando a gente mostra pela Bíblia, não tem por que ir contra a palavra de Deus. Então, muito bem. Essa Babilônia, a Babilônia mística, que é uma mistura, de Apocalipse 17:1, o nome Babilônia ele provém de Babel, que simboliza grandes impérios literais, como também todas as religiões falsas, inclusive o cristianismo apostata, idólatra de hoje, que é o sistema idólatra que eu já mencionei, também a pornografia, a luxúria, a sensualidade,
muitos meios, como feitiçaria, astrologia, todo tipo de religião que é contra Deus, que leva as pessoas ao pecado, faz parte dessa organização da chamada a Grande Babilônia. Então, a grande prostituta, essa grande meretriz, nós vamos trazer um significado, então. Vamos ler o versículo por versículo do capítulo 17, e eu vou tentar, então, ir explicando conforme eu vou lendo, para que você entenda melhor a interpretação dessa passagem. Porque se eu fosse ler todo de uma vez só e fazer uma explicação resumida, eu com certeza ia ocupar menos tempo, mas talvez você não ia entender como deveria. Mas então eu vou tentar trazer uma explicação mais aplausiva aqui, versículo por versículo. Começando então pelo versículo 1 do capítulo 17, diz assim: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem e mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha assentada sobre muitas águas. Então, um dos pontos mais polêmicos no estudo do Apocalipse é tentar identificar essa grande meretriz. A grande meretriz, como nós observamos já no primeiro versículo, ela é conhecida pela sua influência, pela influência mundial. Nós podemos ver isso também lá no versículo 15. Mas trata-se de uma organização religiosa falsa. Essa grande meretriz é uma organização religiosa falsa. A palavra prostituição, o adultério, quando é empregada figuradamente, como nessa passagem, ela representa, então, todas as igrejas apostatas que, desde, por exemplo, lá em Isaías, capítulo 1, verso 21, tem uma passagem já importante que nos esclarece um pouquinho. Se trata, então, das igrejas apóstolas. Diz assim, como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão, a angústia habitava nela, mas agora homicidas. Então, lá em Jeremias capítulo 3, verso 9, também tem uma passagem importante que diz assim: Sucedeu que pela fama da sua prostituição contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com a madeira. Então, observamos que prostituição, nesse sentido, é uma prostituição espiritual, é quando os líderes das igrejas, das organizações que comandam toda aquela cidade, todo aquele povo, leva, no caso, essas pessoas a adorarem outros deuses, a imagem feita por mão de homens, a todo tipo de imagem, de idolatria. E nesse caso, Jeremias e Isaías está falando que essa prostituta levou o povo da terra a se contaminar, a se prostituir. Então, essa meretriz, ela é uma organização, são igrejas que muitas das vezes até professam servir a Deus, mas na realidade eles servem a outros deuses. Então, analisando bem o que é prostituição. Prostituição, num sentido literal, todo mundo conhece, que é ter relação sexual fora do casamento, com outro parceiro. Então, por exemplo, a esposa tem o seu marido legítimo, mas ela procura outro homem para satisfazer a sua vida, ou satisfazer o seu prazer carnal. Assim, da mesma forma, o homem tem a sua mulher legítima e procura outra mulher para lhe satisfazer, mas ela tem a sua mulher legítima, mas não se contenta só com isso e ela sente desejo ou, de repente, curiosidade de conhecer outro homem ou outra mulher. Então, dessa forma, é prostituição literal. Da mesma forma, a prostituição espiritual não é diferente. Acontece que quando nós dizemos que somos cristãos, mas que se prostramos diante de uma imagem onde Deus condena quase em toda a Bíblia, começando lá pelos 10 mandamentos, até pelo próprio Êxodo, capítulo 20, verso 3 a 5, que eu até faço questão de ler aqui para você entender já desde onde Deus já começa
a condenar a idolatria. Claro que não é desde ali, já fala lá desde o passado, mas principalmente ali quando surgem os 10 mandamentos, que aí Moisés, então, foi Deus que escreveu nas tábuas das leis, em pedras, os 10 mandamentos, e Moisés passa para o povo o que Deus tinha escrito. Então, a Bíblia diz assim, não terás outros deuses diante de mim. Já de início, ele já vem dizendo que não é para ter outros deuses, é somente ele. Aí, no versículo 4, ele diz, não farás para ti imagem de escultura, de nenhuma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, e nem nas águas, e nem debaixo da terra. Então, olha, nesse versículo, não precisa nem interpretar, porque o versículo está muito bem claro, que você não pode pegar um pedaço de gesso aí e fazer um boneco aí como uma caricatura de um ser que morreu, que você achava ele mais santo ou mais servo de Deus, e fazer uma imagem e depois adorar, achando que através dessa imagem vai representar ou vai ser um intermediário para chegar a Deus e Deus responder a tua oração. Não é assim que funciona. A Bíblia diz que Jesus é o único intermediário entre Deus e os homens. Quando você quer orar, você não precisa se prostrar perante nenhum tipo de imagem, nem a Pedro, nem a Paulo, nem a João, nem a Maria, nem a ninguém. E você deve dobrar o teu joelho, como o próprio Jesus falou em Mateus capítulo 6, e você deve dobrar o teu joelho no teu quarto, fechar a tua porta e orar secretamente a Deus, e Ele vai te ouvir, Ele vai responder a tua oração. E hoje, infelizmente, não é assim que acontece. Como eu já falei, a Igreja Católica Apostólica Romana já vem isso de muito tempo, a mando dos papas, já há milhares de anos atrás, já vem com esse dogma, com esse meio idólatra de levar as pessoas ao pecado. Porque logo quando uma pessoa, uma freira, ou qualquer pessoa que seja famoso, ou de repente assim, que morre, logo o Papa vai lá e canoniza aquela pessoa como se fosse um santo. Nós vemos aqui no Brasil, em Santa Catarina, foi canonizado há pouco tempo a Madre Paulina. Tranquedo Neves morreram, já muitas pessoas foram lá dobrar o joelho em frente do túmulo dele e pedir para ele interceder a Jesus ou a Maria para trazer bênção. É porque, na verdade, essas pessoas não procuram ler a Bíblia e eles vão por aquilo que os papas falam, que os padres falam, porque o padre é obrigado a seguir aquele dogma que os papas já inventaram muito tempo atrás. E o papa de hoje, ele não quer quebrar aquelas regras antigas. Então, isso vai seguindo e vai passando de geração em geração, mas a pessoa não procura ler a Bíblia. Se você for procurar ler a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, a Bíblia condena severamente a idolatria. Quando você olha lá, por exemplo, lá no livro de Apocalipse, no finalzinho, no capítulo 22, logo no início também, quando João ele se prostra perante um anjo, e o anjo disse, levanta, adore a Deus. Então, os anjos não aceitam a adoração. O apóstolo Pedro também quando Cornélio, que era uma pessoa devota a Deus, quando ele se encontrou com Pedro se encontrou com ele se prostrou aos pés de Pedro. Pedro pegou na mão dele, levantou e disse, adore a Deus, eu também sou homem. Então, nem Pedro em vida aceitava adoração, e muito menos depois de morto. Porque as pessoas que morreram salvas, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer. As pessoas que morreram salvas, elas não estão no céu intercedendo por ninguém. Elas estão no paraíso, e elas estão aguardando a ressurreição dos mortos. Conforme a Bíblia relata lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52, e também em Efésios capítulo 4, versos 16 e 17. Você pode ler na tua Bíblia, que a Bíblia diz que quando Jesus vier arrebatar a igreja, no toque da primeira trombeta, os mortos que morreram em Cristo, os salvos, vão ressuscitar em um corpo glorificado. E aí no toque da penúltima trombeta, nossos corpos vão ser transformados num corpo glorificado e nós vamos se encontrar com eles nos ares.
Então, eles estão conscientes, mas eles estão no paraíso. Que antigamente, se você olhar, eu não vou entrar nos detalhes aqui porque aí toma muito tempo, mas quando Jesus morreu, o seio de Abraão, o paraíso, ele ficava na terra, nas profundezas da terra, ao lado do inferno. Aí quando Jesus ele morreu e ressuscitou, a Bíblia diz lá em Efésios 4 e 8, que ele levou cativo o cativeiro, ele levou para o paraíso. Então os salvos hoje estão no paraíso, que é a habitação de Deus, que é o terceiro céu, que o apóstolo Paulo fala que tem 3 céus. O primeiro, essa camada de ozônio, o segundo, os céus estelares, e o terceiro é o céu, a habitação de Deus. Então eles estão ali. Se você olhar Apocalipse 6 e 9, você vai ver que os mártires que morreram assassinados em todas as épocas, principalmente aqueles, os apóstolos, os discípulos, que é Pedro, Tiago e João, enfim, eles estão embaixo do altar de Deus e eles estão clamando por vingança. Agora, observe o seguinte, eles não estão intercedendo por ninguém, eles não têm o porquê interceder, porque se você olhar para o livro de Lucas, capítulo 22, verso 40, 43, você vai ver que naquela passagem que morreu Lázaro, que era um homem pobre, mendigo, e morreu rico, você vai observar que o rico estava no inferno e Lázaro estava no seio de Abraão, antes de Jesus. É uma parábola, mas Jesus estava comparando. Então, esse rico pedia para que Jesus permitisse que Lázaro molhasse o dedo e refrescasse a língua dele, que ele estava atormentado na chama. Aí Jesus disse, não, os que estão daqui não podem passar para lá e nem os de lá passar para cá. Aí o rico pediu para que Jesus deixasse esse Lázaro, ou pedir para o próprio Abraão, descer à terra e evangelizar aquelas pessoas parentes dele, para que não entrasse no caminho que ele estava, para que não viesse para o inferno. E aí Jesus disse, não, eles não podem fazer isso. Existe lá embaixo os profetas. Então hoje, Deus tem enviado aqui os profetas, cada um de nós, eu, você, qualquer uma pessoa que seja chamada por Deus, que tem um ministério, ele está incumbido aqui de evangelizar. Ele está incumbido aqui de interceder por você. Ele ora por você a Jesus e Jesus responde o clamor. Então Jesus é o único intercessor. Ele está intermediando entre nós, entre o homem e Deus. Não é Pedro, não é Paulo, não é Maria, nem João, nem ninguém. A Bíblia não tem nenhuma passagem na Bíblia que diga que um santo está intercedendo por ninguém. Então, é importante entender que esta prostituta de Apocalipse, capítulo 17, a meretriz, ela é a mãe de todas as igrejas. Você vai já entender um pouco melhor a explicação. Então, a prostituição e o adultério acontece no sentido de que a pessoa professa o nome de Deus, mas ao mesmo tempo se prostram e servem outros deuses. Isso são prostituição e adultério na vida espiritual. Então, a Bíblia diz assim, no versículo que lemos, vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Essa palavra águas aqui, ela se refere, na verdade, aos povos e nações. A besta, o poder do governo romano, por exemplo, surgiu do mar, baseado naquela besta do capítulo 13 de Apocalipse, versículo 1. A Bíblia diz que aquela besta ela vai surgir do mar. Então, a grande meretriz, a religião pagã, ela se acha assentada sobre as nações. Então, a grandeza dela depende, na verdade, dos povos que é dominado pelo regime dessa igreja mundial. Então, lá no livro de Apocalipse 13, diz que uma besta ela surge do mar. Esta besta ali é o anticristo. Então, ela vai surgir do mar, só que ela vai estar unida, vai apoiar, na verdade, a grande meretriz, vai apoiar a religião mundial, porque eles vão trabalhar unidos. Quando nós vamos ver, porque no capítulo 13, verso 11 de Apocalipse, surge a segunda besta, que é o falso profeta, e esse vai ser um líder religioso. Esse vai ser o cabeça aí dessa grande organização religiosa, dessa igreja prostituta. Enquanto que daí o anticristo vai cuidar da parte política e o falso profeta da parte religiosa. O falso profeta vai pôr uma imagem no centro de Jerusalém e vai pedir que as pessoas o adorem.
essa imagem, e essa imagem vai falar, vai ter poder até de curar as pessoas. E esse falso profeta vai ter poder até de fazer fogo descer do céu. Então ele vai ser um líder usado pelo diabo para então ser o pai de uma grande nação. Ele vai canonizar todas as religiões em uma só. Naquele dia não vai ter Assembleia de Deus, Deus e Amor, nenhum tipo de igreja evangélica. E vai ter uma igreja só, mundial, e essa igreja vai ser a igreja idólatra, a igreja que está envolvida na idolatria. E aí podemos imaginar quem seja, então, essa igreja universal daquele tempo. Então, no capítulo 17, versículo 3, aí diz assim: transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlata, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Então, João aqui está dizendo assim que o anjo transportou ele em espírito. Aqui João é levado então à Babilônia para ver os planos de Deus de castigar essa cidade mundana. Então, veja que há um deserto aqui. Ele foi levado em espírito a um deserto. João já viu uma mulher, lá no capítulo 12, versículo 6 a 14, uma mulher no deserto, que ela estava prestes a dar à luz, ela estava protegida por Deus. Desta vez ele vê uma mulher totalmente diferente. Ele vê essa mulher no deserto e essa mulher está protegida temporariamente pela besta, ou seja, pelo anticristo. E essa mulher, então, é a grande meretriz que nós acabamos de ler. A profecia de Isaías contra a Babilônia está descrito como sentença contra o deserto do mar. Lá em Isaías 21, verso 1 a 9, que você pode ler, e aí está explicando sobre este deserto. Então, no capítulo 17, verso 4, aí ele diz assim: achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, e adornada de ouro e de pedras preciosas, e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordantes de abominações e com todas as abominações. Então observe que ela é uma meretriz, ela é uma prostituta, mas ela se veste como se fosse uma mulher rica, uma mulher nobre, uma mulher da realeza, uma mulher de fama. Então veja que esse é um meio para ela conseguir cativar as pessoas para levar para a prostituição. Então veja que essa mulher não é literal, essa mulher é uma figura da igreja idólatra, da igreja apóstata, da igreja que leva as pessoas ao pecado através da idolatria e de todo tipo de pecado, porque ela é a mãe da apostasia. Então diz que ela tem na mão um cálice de ouro transbordando de abominações e com as imundícias da prostituição dela. Então, a Babilônia, ela dará às nações o vinho da fúria da sua prostituição. Lá no capítulo 14, verso 8, da mesma maneira que a Babilônia histórica, essa cidade principal da sua época, também deu o vinho às nações e causou loucura. Veja o que diz Jeremias também no capítulo 51, versículo 7. Diz assim, que a Babilônia era um copo de ouro nas mãos do Senhor, o qual embriagava-se de toda a terra do seu vinho. Beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. Então veja que em várias partes do Velho Testamento está falando desta grande meretriz que já existia naquela época e que na grande tribulação ela então vai ser uma organização só, a organização das igrejas falsas. Todas as igrejas falsas vão se unir e vão apoiar ela. Então a igreja falsa, ela se uniu aos reis e governos mundanos, numa relação devassa. Eu estou aqui interpretando esse texto. Então o Estado sempre procurou se unir à religião para conseguir os seus propósitos, objetivos. E essa meretriz não se prostitui apenas com os reis. Você está observando, ela não se prostitui apenas com os reis, mas ela dá de beber
da sua devassidão a todos os habitantes da terra, conforme nós vemos também lá em Jeremias e Isaías. Ela é uma religião popular e ela atrai multidões, ela não se opõe limites. Veja que as heresias, a idolatria, o liberalismo, o secretismo são impressões dessa grande meretriz, que seduz os homens a viverem na impiedade e na devassidão. Então, diz que o copo é de ouro, mas no interior do copo está cheio de devassidão. Tem devassidão. É bom aqui que entendamos que a grande Babilônia, ela não representa literalmente só a antiga Babilônia e também o Império Romano. Ela não representa só o Império Romano e a antiga Babilônia, mas ela representa todas as religiões falsas de todas as igrejas idólatras da época. Então, isso significa que também o pecado no mundo, através das revistas pornográficas, da luxúria, da fama, o poder mundano, a concupiscência da carne, até os governos anticristãos e religiosos, essa meretriz, ela vai então ser o cabeça, podemos dizer assim, o falso profeta. Então essa meretriz, ao mesmo tempo que ela seduz os ímpios, ela também persegue os cristãos. A ordem de Deus para os fiéis é que os fiéis devem sair do meio dela, como nós vemos lá em Apocalipse 18:4, sair do meio dessa prostituição. Lá no capítulo 5, então agora diz assim, capítulo 17, verso 5. Na sua fronte achava-se escrito o nome de um mistério, Babilônia Grande, a mãe da meretriz e das abominações da terra. Olha que versículo pesado. Então, a mulher, ela não esconde, na interpretação podemos entender que ela não esconde a sua verdadeira identidade. A igreja romana, para você ter uma ideia, ela nunca escondeu a sua idolatria. É descrita aqui como a mãe das meretrizes, ou seja, muitas outras igrejas, muitas outras religiões saíram dela. Hoje tem um sistema carismático que todo mundo conhece, que passaram a ser diferente, mas infelizmente não adoraram a idolatria. Os cultos hoje são parecidos com os nossos, parecidos com os cultos evangélicos, canta hinos especiais, canta corinhos iguais aos nossos, só que infelizmente se prostra perante uma imagem, você entra dentro da igreja, tem imagem em cada canto, tem imagem de pendurar nas paredes, e você já viu uma passagem lá no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 4, que condena toda a fabricação de imagem, que de nenhuma semelhança do que há no céu e nem na terra não se pode fazer. Então, de nenhum santo que morreu, que pessoas que foram mais santificadas, e de nenhum animal na terra, ou de nenhuma pessoa na terra. Como, por exemplo, como mencionei a Madre Paulina que morreu, já fizeram dela uma santa. E ela é uma pessoa aqui da terra. Então a Bíblia condena totalmente isso. Você tem que adorar único, exclusivamente a Deus. Então não adianta você mudar de título de igreja e continuar da mesma forma. Lá no versículo 6 diz assim: Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Veja que ela deu aos outros a beber, mas ela também ficou embriagada. É algo interessante nessa passagem. A bebida da meretriz é o sangue dos servos do Senhor. Então aqui, João ele se admirou muito, ele ficou espantado quando viu essa mulher bêbada, mas estava bêbada com o sangue dos santos. Nós sabemos que literalmente um sangue não deixa ninguém bêbado, mas aqui é uma simbologia. E a mulher também é uma figura de linguagem, ela não é um literal, ela representa as igrejas falsas, e o sangue representa as pessoas que morreram espiritualmente. Porque todas as pessoas que estão dentro dessas igrejas, que estão adorando essas imagens, eles estão mortos espirituais. Por quê? Porque eles não ensinam a verdade. Estão levando as pessoas ao inferno, ao pecado, e eles estão mortos espiritualmente. Então é isso que a Bíblia está querendo dizer aqui, que essa igreja mundial, essa igreja idólatra está levando hoje e vai levar, porque essa grande meretriz não representa só a igreja da grande tribulação, representa toda a igreja falsa de todas as épocas.
Tá? Vamos entender isso. Aí o versículo 7 diz assim: o anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei, ou vou te dizer, o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. Então o anjo viu a reação de João, e de imediatamente então ele começa a responder a preocupação do profeta, do que ele ficou admirado. Então ele disse: olha, eu vou te mostrar o que significa a mulher e a besta do qual ela está sentada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Então o anjo promete a João que vai dar uma explicação sobre esta mulher. Então a explicação ele começa a dar agora no versículo de número 8, que nós vamos ler. Então veja, diz assim: a besta que viste, o anjo começa a revelar para João, a besta que viste era e não é. Está para emergir-se do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Então, sabemos que a besta representa o poder do Império Romano e o seu papado, também os seus governantes hoje. Agora veja o versículo de número 9, depois vou dar uma explicação melhor. Então aqui o anjo diz: aqui está o sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Então aqui ele está dizendo que as 7 cabeças são 7 montes, que representam 7 nações, porque cada monte ali representa hoje um país, né? E a mulher está sentada sobre ela. E também tem 7, representa 7 reis. Então veja que o anjo prometeu explicar o significado para João dessa visão. Então ele começa assim, que as 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. Então a meretriz ela está sentada sobre 7 montes. Essa organização religiosa ela está dominando por enquanto 7 países. Então várias cidades foram conhecidas ao longo da história como cidade de 7 montes ou 7 colinas. E a aplicação natural desta expressão no contexto apocalipse é a própria cidade de Roma, que era bem conhecida na época de João como a cidade de 7 colinas. Então, esta interpretação se ajusta aos outros aspectos da destruição da cidade que dominava sobre os reis da terra, conforme nós vemos no versículo 18. Mas muito bem, muitos então acreditam que será a cidade reconstruída, ou seja, a Babilônia reconstruída na terra de Sinar, que atualmente hoje é o Iraque, fica uns 80 quilômetros ao sul de Bagdá, às margens do rio Eufrates. Nós podemos ter uma base bíblica lá em Zacarias 5 e 11. Então, talvez seja essa antiga Babilônia que venha ressurgir. Você já vai entender um pouco melhor quando eu tentar explicar sobre esta cidade de Babilônia, que representa também um pecado, que vem de Babel, como eu já falei, lá que foi destruído. Então, a Bíblia também está dizendo que são 7 reis. Então, aqui, uma imagem representa 2 ideias diferentes. As 7 cabeças são 7 montes e também 7 reis. Nos versículos seguintes, então, torna-se evidente que são 7 reis específicos. Hoje, por exemplo, a ONU ela é formada por 5 nações. Atualmente ocupa 5 cadeiras que controlam o mundo, que é, por exemplo, os Estados Unidos, a Rússia, a China, o Reino Unido e a França. São 5 países hoje que compõem a ONU, que é a Organizações Mundiais. Então, os outros 10 membros são rotativos, eles não são definitivos que ocupam essa cadeira. Mas é bom que nós entender que eles começaram já a se manifestar para que esse número de 5 cadeiras ele venha a ser ampliado para, em vez de 5, 10 cadeiras.
10 cadeiras fixas. Então, como tudo isso nos indica que é um meio de que o anticristo venha a surgir em breve, se isso for concretizado, porque o anticristo ele vai ser o cabeça de 10 nações. Então, se a ONU, que organiza o mundo inteiro hoje, de 5 cadeiras passar para 11, ou seja, em vez de ser 5 países hoje que comandam o mundo, passarem para 10, então aí cumpre-se a profecia lá de Daniel sobre o animal feroz, que tem 10 chifres, que os 10 chifres representam 10 nações, e o chifre pequeno representa o anticristo que vai dominar essas nações. Vemos isso também no capítulo 13 de Apocalipse, que também tem 10 chifres. Então, daí podemos dizer que muito em breve Jesus virá arrebatar a igreja, porque após o arrebatamento iniciará a grande tribulação e o anticristo já estará em evidência. O G4 do Brasil ele é formado também por 4, que é o Brasil, a Índia, a Alemanha e o Japão. Então, eles propõem também a criação de 6 novos assentos. 6 novos assentos. Veja que também dá 10. Então, se a ONU ou o G4 formarem, um dos dois formarem, podemos ver que aí vai chegar a 10 que comanda o mundo. Então, veja que o chifre pequeno de Daniel, capítulo 7, verso 8, diz assim, ó, veja o que diz a Bíblia. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava grandes coisas. Então a Bíblia está dizendo aqui que no meio dos 10 chifres nasceu outro chifre pequeno. E quando nasceu 3 dos 10 foram arrancados. Você vai ver isso também exatamente assim em Apocalipse capítulo de número 13, versículo 1 a seguir. Então isso nos revela que quando o anticristo, representado aqui como chifre pequeno, assumir o governo na grande tribulação, de cara ele vai derrubar, ele vai abater 3 chifres, ou seja, ele vai derrubar 3 nações. E aí vai ficar 7. E o que nós lemos ali em Apocalipse 17? A Bíblia fala sobre 7 montes. A Bíblia fala que essa grande meretriz está sobre 7 montes, que fala sobre 7 reis. E aí se cumpre exatamente essa profecia também, que vai ficar 7 chifres, que também representa 7 nações. Então, aqui veja que a Bíblia diz, e eis que nesse chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Está lá em Daniel 7 e 8. Isso fala de poderes sobrenaturais, de demônios que estarão então a serviço do anticristo na terra. Pois a Bíblia diz que ele terá poder de fazer até fogo descer do céu, à vista dos homens. Apocalipse 13, versículo 13. Então veja que o apóstolo João ele descreve esse mesmo sistema de governo, só que agora de uma forma mais detalhada. Nesse caso, o chifre pequeno aqui está relacionado com 7 cabeças, que representa 7 montes, 7 reis, conforme o próprio anjo explicou a João, no texto que nós estamos lendo aqui. Agora veja o versículo 10 do texto que nós lemos da grande meretriz. Diz assim, dos quais caíram 5. Um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco tempo. Olha que interessante esse versículo. Está falando de quem? Do anticristo. Então, os primeiros 5 imperadores romanos, eles já caíram. Alguns estudiosos acreditam que esteja falando dos imperadores romanos, porque eles acreditam que seja de Roma que o anticristo venha surgir. E é de Roma que também vai ser comandada a organizações religiosas. O falso profeta ele vai entrar em Roma, vai estabelecer o seu reino. Hoje, por exemplo, quem comanda lá a Roma, na parte religiosa, e o mundo, podemos dizer assim, é o Papa. É a Igreja Católica Apostólica Romana. Só que na Grande Tribulação, no lugar do Papa, que alguns até falam que é o próprio Papa, mas isso aí não tem lógica, porque sai um Papa entre o outro. Isso é uma organização.
Então, quando na grande tribulação surgir a segunda besta, o falso profeta, ele vai cuidar dessa parte religiosa, a parte idólatra. Então veja que, por se tratar de Roma e acreditar que Roma vai ressurgir ainda, não a Roma literal, o país literal, mas o sistema de governo de Roma, vai ressurgir, então, baseado nos 5 aqui que está falando. Aí entenda que os 5 de Roma mencionados, podemos dizer nessa passagem, seja, por exemplo, Tibério, Gaio, Calígula, Cláudio, Nero, que foi os últimos imperadores da dinastia a cair. Depois, Roma teve ainda Tito, que no ano 70 depois de Cristo ele destruiu Jerusalém, o templo que Jesus tinha profetizado lá no capítulo 24 de Mateus. Não dá para a gente entrar em detalhe aqui, porque aí toma muito tempo. Um assunto puxa o outro, é complicado de explicar. Levaria mais de horas aqui. Então, depois de Tito, aí teve outro imperador, o Vespasiano, o Vespasiano. Então, a Bíblia diz no versículo 10 que o outro ainda não chegou e quando chegar tem de durar um pouco. Então, aqui é uma alusão ao anticristo, que seu governo na grande tribulação, na verdade, vai durar pouco tempo, só 7 anos, e ele vai ser derrotado pelo próprio Senhor Jesus. Então, o Império Romano foi arrasador em suas conquistas. E como já mencionei, o imperador Tito, ele invadiu Jerusalém por volta do ano 70 depois de Cristo, matou milhares de judeus, expulsou os demais daquela cidade. E para os irmãos terem uma ideia, eles ficaram por milhares de anos sem pátria, sem bandeira, até que agora, em 1948, foi reconhecido como nação pela ONU, dia 14 de maio de 1948. Hoje eles são um país já organizado de volta. Mas Daniel já havia profetizado isso lá no capítulo 9, verso 27, que desde o versículo 24, ele fala que o príncipe haveria de vir destruir a cidade e o santuário, e até o fim haveria guerra. Então veja que a Bíblia fala que o povo do príncipe haveria de vir e destruir a cidade e o santuário. E quem é esse povo? O anticristo, foi Tito, foi Roma. O povo de Roma e o imperador Tito que destruíram a cidade e o santuário. Então a Bíblia diz que o povo do príncipe, o príncipe ali, no caso, seria o anticristo. E o povo do príncipe, o povo do anticristo, destruía a cidade e o santuário. Então, se o príncipe é o anticristo e o povo era os romanos, então está claro que o anticristo surgirá de alguns países da Europa, ali de Roma. Então, está muito bem claro para nós entender que Roma poderá ressurgir novamente. Não a cidade, não o país, mas a organização da forma que o regime deles de antigamente. Então, o anticristo ele vai ressurgir dentro de Roma, daqueles lugares ali. E o falso profeta vai comandar a parte religiosa em Roma e o anticristo vai comandar a parte política em todo o mundo. Versículo 11 diz assim: E a besta que era, que não é, também é ele o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Aqui, na verdade, é uma alusão ao imperador, porque o imperador, no caso, esse imperador, o 8º aqui, e o 8º imperador de Israel foi Domiciano. Tanto que João escreveu nessa época. João morreu em 95, por aí, depois de Cristo, época que Domiciano já estava no governo, porque Domiciano era filho de Vespasiano. Então, Vespasiano era o 7º e ele o 8º. Então, muitos estudiosos levam para o lado literal e diz que é ele que vai ressurgir. Mas é uma alusão ao governo, ao sistema de governo que Roma tinha na época. Eles oprimiam os cristãos, matavam a fogueira, eliminavam, e da mesma forma vai ser na grande tribulação. Então o anticristo ele vai surgir de Roma também, segundo a Bíblia, e ele vai ser o cabeça das 10 nações, e assim vão estar tudo unido ali para acabar com o cristianismo e trazer grandes graças para a terra. Muito bem. Então a Bíblia disse que a besta estava para emergir do abismo.
no versículo 8 do capítulo 17. Então Daniel falou também sobre esses reis que iria surgir do abismo. A Bíblia diz assim, ó, e proferirá palavra contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade um tempo, mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e consumir até o fim. Você vai ver isso em Daniel 7, verso 25 a 26. Então a besta que sobe do mar foi-lhe dada uma boca para proferir arrogância e blasfêmia, e autoridade para agir 42 meses. Apocalipse 13, verso 5. E é o mesmo que descreveu Paulo no capítulo 2, no 2 Tessalonicenses 2, verso 3 a 7. Então, essa besta que sobe do mar, eu já falei no capítulo 13 de Apocalipse, Daniel também fala no capítulo 7, verso 25, ela é o anticristo. Essa besta é o anticristo que vai se levantar na grande tribulação, e ela vai querer ser um Deus aqui na terra. E vai querer guerrear até contra os santos, e vai blasfemar contra Deus e contra as coisas sagradas. Veja o versículo 12 e 13, para nós ir mais à frente. Os 10 chifres que viste, o anjo continua dando a resposta a João. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reinos, mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. E tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possui. Então os 10 reinos, ou 10 nações, eles vão se aliar ao anticristo, como eu já falei. São nações que vão se aliar na grande tribulação com o anticristo. E eles têm poder, eles não têm poder próprio, porque o poder, na verdade, foi dado à besta. A besta é o cabeça, a besta é o que vai reger essas 10 nações, por isso eles não têm poder próprio. Agora veja o versículo 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois o Senhor dos senhores é o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acha com ele. Então, Apocalipse 17, 10, João já mostra mais detalhadas as divisões. Veja que os 7 reis estão distribuídos da seguinte forma, conforme o relato bíblico. 5 foram descartados, e existe um aproximadamente muito grande entre os 3 últimos reis. Eram 10 e foi quebrado 3. Então, são 7 reis, 5 já caíram e 1 existe, e outro ainda não é vindo. E quando vier, ele vai durar pouco tempo. E ali está dizendo que eles vão pelejar contra o Cordeiro, contra o Altíssimo, e o Altíssimo vai vencer. Vai proferir palavra contra o Altíssimo, vai blasfemar contra ele. Então, mas o Cordeiro vai vencer. Ele vai firmar um pacto contra Israel. Israel vai descobrir que foram enganados, vão se revoltar contra ele. E aí o que vai acontecer? Ele vai reunir essas nações e vão entrar numa grande guerra, que é chamada Guerra da Armagedon. Ele vai ser tão usado, a Bíblia diz que ele vai marchar contra Israel. E ele vai marcar as pessoas com um sinal na testa e na mão. Será um código de identificação para que as pessoas que não tiver esse código não possam comprar nem vender. Ele vai ser um meio de transição comercial. Mas quem não aceitar, eles poderão ser mortos ou vão sofrer consequências graves. Você já imaginou ali, o pai tem um filho pequeno, não vai poder comprar nem um leite, nem um pão para o seu filho, vai ser muito triste. Então, muitas pessoas vão morrer, vai ser coisa tremenda. Então vai ser nesse tempo também que o anticristo vai blasfemar contra Deus no texto que nós vemos. O apóstolo Paulo descreve com mais clareza isso em 1 Tessalonicenses 2:7, que eu já mencionei. Veja o que diz assim, a Bíblia. Porque já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda.
a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígio de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para ser salvados. Então, no finalzinho da grande tribulação, Jesus vai descer com a igreja e vai destruir as nações que vão pelejar, vai destruir nações que estiverem pelejando contra Israel. E Jesus vai permitir que Israel seja enganado por um tempo. Conforme nós vemos nesse texto, o anticristo vai enganar Israel por 3 anos e meio. Só que depois eles vão descobrir que foram enganados, vão se revoltar contra o anticristo, e daí vai ser um momento que o anticristo vai reunir as nações para pelejar contra Israel. Vai ser a chamada Guerra da Armagedon. Mas veja que a Bíblia diz ali que eles caminham para a destruição. Então aqui vem o conforto dos santos. A besta que vai emergir do abismo vai perseguir o servo do Senhor, mas o Senhor vai descer com a igreja, com os anjos, e vai acontecer uma grande peleja. O exército das nações que estiverem subordinado à besta vai usar todos os recursos, até os reis subordinados a eles, para pelejar de uma forma ou de outra para vencer os santos, vencer os crentes, vencer o próprio exército de Jesus. Mas o Senhor Jesus tem uma arma muito maior. Lá em Apocalipse 19, a Bíblia diz que ele vai descer montado em um cavalo branco, juntamente com a igreja e com os anjos. E aí o que acontece? Vai acontecer uma grande peleja. E aí Jesus vai chegar para essas nações, e conforme nós vemos em Zacarias capítulo 14, verso 12, a Bíblia diz assim, que esta será a praga com quem o Senhor vai ferir todos os povos que estiverem guerreando contra Israel. A sua carne apodrecerá, estando eles em pé, lhes apodrecerá os olhos em volta de suas órbitas, e a língua vai apodrecer na sua boca. Então será o fim da grande meretriz, a grande prostituta. Então, o fim da igreja mãe, da igreja idólatra, da igreja romana, vai cair por terra, aonde foi chefiada pelo falso profeta por os últimos 3 anos e meio. E no capítulo 19, então, mostra o anticristo e a besta que vão ser lançados no lago de fogo. O anticristo e o falso profeta. Então, a igreja do Senhor Jesus Cristo vai triunfar com Cristo para sempre, e aí vão entrar no milênio, 1000 anos de Cristo reinado na terra. Depois a igreja estará presente no julgamento final do juízo do trono branco. Depois iremos para Nova Jerusalém e para sempre estaremos com Cristo. Amém? Eu espero que eu tenha aí respondido a tua pergunta. Eu sei que é muito difícil entender, se tratando de um assunto assim tão longo, e tentar resumir. Muitas das vezes a gente atropela alguns assuntos e você não conseguiu entender. Mas se você não conseguiu entender, você manda aí um e-mail, e o que você não entendeu, você pergunta, que nós estaremos aqui à disposição para responder. Existem muitos outros vídeos meus ali, se você acessar ali, por exemplo, o YouTube, o canal do YouTube, que é escatologiadoadão@gmail.com, você vai encontrar ali mais de 60 vídeos onde nós temos diversos assuntos. Com certeza você vai aprender muito sobre essas questões. Muito obrigado a você e que Deus possa abençoar a tua vida em nome de Jesus.